Agora, veja, será que isso aqui funciona hoje? Esse negócio de jejuar. Veja que o jejum aqui não é um fim em si mesmo. Jejum é uma parte dessa disciplina espiritual que faz parte do estilo de vida deles. Eles jejuam, não para que Deus fale com eles. Por que aquele jejum? Eles sabem que Deus está falando, eles jejuam para que eles ouçam. Eles param a agenda, eles se abstêm de alimentos. Deus, eu estou querendo te ouvir. Me perdoa porque a minha agenda estava tão conturbada e eu não posso te ouvir. Ontem eu vi um exemplo, eu gostaria de usar aqui, achei tão interessante. Cadê a minha assessora de assuntos franceses? Jane, como é que fala o nome desse cara aqui? Lionel Poilâne, né? Ia falar totalmente errado. Obrigado, querida. Né? Esse Lionel Poilâne faleceu em 2002. Ele era dono de padaria. Está vendo? Nada a ver com a nossa realidade. Né? Dono de padaria. Mais do que dono de padaria, ele era mestre na arte de fazer pães. Em 2002, eu não sei se isso ainda é hoje, mas os pães dele são mundialmente famosos. Em Paris, o pessoal faz fila até hoje para comprar na padaria dele. E o que é que tem na padaria dele que não tem nas outras? Ele fez todos os cursos que o mercado oferecia sobre como ser um bom padeiro, como fazer um bom pão. O mercado recomendou as melhores máquinas da mais alta tecnologia, que batiam a massa, preparavam a massa, regulavam o forno na temperatura certa, tal. E ele descobriu que quando ele fazia isso, o pão dele saía igual ao dos outros. Ele resolveu fazer diferente. A farinha dele não é moída na máquina, é moída na pedra do moinho. Os utensílios que ele usa são utensílios do século passado, ou baseados até no século retrasado. O pessoal está usando vasilhas de aço inox, ele está usando coisas de couro. Ele pega um forno de tijolos, sem nenhum termostato, enquanto os outros usam fornos dos mais modernos. Por quê? Ele diz assim: fazer pão é uma arte. Você precisa sentir. Você precisa conhecer a farinha. Você precisa conhecer o ponto da farinha, o sabor da farinha. Você precisa saber a umidade do ar, a pressão atmosférica. Você precisa perceber se está quente ou se está frio lá fora. E à medida em que aquelas variáveis de fora acontecem, você molda a sua farinha, batendo mais ou batendo menos, pondo mais ou menos água. Isso ninguém faz, é muita perda de tempo. O pessoal quer ser eficiente. O pessoal quer fazer pão para sair na esteira um atrás do outro. E quando você regula o forno, ele vai fazer lá 200 graus e não está se importando qual é a temperatura do lado de fora. Então, o Lionel, ele pegava todas essas variáveis e fazia o pão à mão, usava suas ferramentas antigas. Resultado, a qualidade do pão que ele produzia, ninguém é capaz de imitar. Porque ele usava ferramentas antigas e não abria mão dos princípios que ele havia aprendido. Será que jejum e oração funcionam nos dias de hoje? São ferramentas antigas. Mas jejum e oração demandam tempo. Eu não tenho tempo. Não cabe na minha agenda tão conturbada parar para orar ou para jejuar. Então o que é que eu faço? Eu quero resultados. Eu quero produtividade. Né? Tem igrejas que só existem virtualmente na internet. Você pode ir ao culto sem jamais ter olhado nos olhos, face a face com alguém. Que as pessoas não têm tempo. E vai ser uma tendência, pelo jeito, cada vez maior nos nossos dias. Porque as pessoas não querem gastar tempo, elas querem resultados. Mas se você quer algo de qualidade, você precisa recorrer às ferramentas antigas.
As ferramentas de jejum e oração são as mesmas, passaram-se 2000 anos e elas continuam à nossa disposição e ninguém inventou nada até hoje para ficar mais perto de Deus do que elas. E com isso em mente, se nós queremos ser uma igreja missionária, eu fiz uma convocação para os líderes dessa igreja. E essa convocação agora estendo a todos vocês que são membros dessa igreja. Nós podemos nos empenhar para fazer o mês missionário. Podemos dar o melhor de nós e contratarmos as maiores estrelas do universo para estarem aqui tocando, cantando, pregando. Mas se nós não nos submetermos a Deus, se nós não contarmos com a força do Espírito Santo, se nós não tivermos o estilo de vida como aquela comunidade maravilhosa tinha, nós não vamos conseguir fazer nada. A igreja de Antioquia só era a igreja de Antioquia por causa do Espírito Santo, o motor que girava todas aquelas engrenagens. Então a minha convocação para você é a seguinte: próximo sábado e até o fim do mês missionário são 9 sábados. Eu já me comprometi, vou fazer aqui de novo na frente de vocês o meu compromisso de estar na reunião de oração que acontece aqui nessa igreja, ou melhor, aqui neste templo, nesse local, né? Todo sábado às 3 horas da tarde. O pessoal em chinês está aqui orando. Não quero que mude nada, eu não vou assumir a reunião de oração. A reunião vai continuar sendo feita em chinês, eu vou orar em português, porque o meu chinês ainda é uma porcaria, isso aqui é verdade, né? É só um tintor e olhe lá, mais nada. E convoco os líderes a estarem junto conosco. E você, nós também gostaríamos muito que você estivesse conosco. São 9 sábados, das 3 às 4, 4h15 da tarde. Simplesmente para estar junto orando pelo mês missionário, pelas nossas vidas, para que nós estejamos atentos ao mover de Deus no que Ele está fazendo nas nossas vidas, no que Ele está fazendo na nossa igreja, pelos enfermos, pelos desempregados, por aqueles que estão precisando de um milagre de Deus. Nós não temos tido muito espaço para oração, porque o nosso tempo para o culto é sempre reduzido, por uma série de contingências. Nem sempre nos agradam, mas às vezes é isso que acontece. Então convido você a estar com a gente todo sábado, até o primeiro sábado de outubro, até o dia 2 de outubro, são 9 sábados, né? Você esteja conosco. Eu falei para os líderes, se não der para estar nos 9, não precisa se preocupar, fique tranquilo, esteja em 8, que está bom demais, né? Então eu deixo faltar um sábado sem nenhum problema, e estendo a convocação a toda a igreja. Se nós orarmos e jejuarmos, e nos encontrarmos aqui na presença do Senhor, nós não faremos nem ideia do que Deus vai fazer em nós e através da nossa comunidade. Então fica aqui o meu convite, o meu compromisso também e a minha convocação. A igreja de Antioquia era uma igreja que tinha vidas teocêntricas, onde Deus era o mais importante. Se essa convocação fosse feita lá, estou tranquilo, eu estou aqui sempre, conte comigo, né? Eles sabiam que o Senhor é a sua vida. Eles tinham isso muito claro, Deuteronômio fala isso. E Paulo também diz lá em Atos mais para frente, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Portanto, qualquer planejamento de vida, qualquer tentativa de se ganhar dinheiro descartado dessa perspectiva de que nós somos cidadãos do reino dos céus e servos do Rei dos Reis, é uma vida fadada ao fracasso. Pode ser até que você ganhe dinheiro, pode ser até que você consiga atingir alguns objetivos materiais, mas se Deus não for o primeiro lugar, se a sua vida não for uma vida teocêntrica, esse sucesso vai durar pouco. Lembre-se, cristianismo é algo radical. Partindo para o encerramento, nós vimos também que essa era uma igreja engajada na missão. E aqui eu fico impressionado.
Porque o resultado do chamado do Espírito Santo é que a igreja toda, e agora não só os líderes, porque o texto não está falando dos líderes, o texto está falando da igreja. Na igreja de Antioquia havia líderes. A igreja toda ouve o Espírito Santo falar que Paulo e Barnabé e Saulo têm um chamado especial para a obra que os tenho chamado, né? Interessante esse os tenho chamado, né? Não foi nenhuma novidade para ninguém. Pelo menos para Barnabé e Saulo não, porque o Espírito Santo já estava falando. Foi uma confirmação. Então não foi uma revelação assim estratosférica dizendo, e agora? Eu os tenho chamado, dá a entender claramente que o Espírito Santo já estava falando, eles já estavam ouvindo. Agora a igreja toda fica sabendo que dos 5 líderes que elas têm, que a igreja de Antioquia tem, o Espírito Santo está chamando 2 para ir embora, para serem enviados. E são os 2 melhores professores da igreja. Que o texto anterior diz que eles ficaram muito tempo ali, ensinando os discípulos. Os 2 que tinham uma afinidade enorme com aqueles irmãos, Deus está chamando para outro lado. Sabe qual poderia ter sido a reação de Antioquia? Nem a pau, Juvenal. Perdeu os 2 caras? Você está louco, mas que é isso? Está louco, Barnabé e Saulo? Pode parar. Comigo não, vai bater em outra freguesia. Você não vê isso acontecendo? Por quê? Porque era uma igreja que tinha parado para ouvir a Deus. Era uma igreja que estava a serviço de Deus.